Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Eu sou o Leandro Lestat e aqui hoje eu tô para falar um pouquinho com vocês sobre essa edição super especial aqui chamada Guerras Secretas. Edição especial lançada aí pela Panini em 2019. É uma edição já antiga, mas que eu pude adquirir aí há um tempinho atrás e vou aproveitar para fazer um review aqui com vocês, um unboxing dessa edição. Porque, na verdade, essa é uma das histórias mais clássicas aí dos Vingadores. Então, uma das histórias aí que vai, na verdade, ser adaptada para um dos filmes aí dos Vingadores. E, é claro, não vai ser somente essa Guerra Secreta, né? Eles devem misturar com a outra Guerra Secretas que aconteceu logo depois. Então, é meio uma salada de fruta que vão fazer aí. Mas a gente tem aqui essa primeira história de Guerras Secretas, que foi um boom na época do lançamento, né? Eu escolhi fazer um review dessa edição aqui, porque na verdade essa Guerra Secreta, essa clássica, ela foi super especial na época. Ela foi, na verdade, responsável pelo lançamento de vários bonecos dos Vingadores nos anos 80. Especificamente em 85, 86, mais ou menos, foi quando isso aconteceu, tá? Então a gente tem aqui um apanhado de todas as capas, ó, relacionados a essa saga de Guerras Secretas, né? Nós temos aqui, ó, quando o Homem-Aranha ganhou lá o uniforme negro dele e algumas outras coisas aqui bem legais relacionadas a essa história super maneira. Então olha lá, os maiores heróis e vilões do universo Marvel foram transportados até um mundo estranho criado por uma entidade de poder inconcebível conhecida como Beyonder, para se digladiarem em combates letais. Ao vencedor será concedido tudo aquilo que desejar. Acompanhe o Capitão América, X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e Hulk lutando contra Doutor Destino, Doutor Octopus, Lagarto, Galactus, Gangue da Demolição e muitos outros super vilões e confrontos memoráveis. E testemunhe também mudanças que assolaram o universo Marvel por muitos anos, como o uniforme negro do Homem-Aranha e o surgimento da nova Mulher-Aranha. Tudo isso e muito mais, e ainda uma fabulosa galeria de esboços originais de Mike Zeck. Então é um volume aí contendo 360 páginas, é metade de um ônibus, né? Contendo então as edições de 1 a 12 de Marvel Super Heroes Secret Wars. Tá? Então voltando lá, ó, é uma edição de 2019. A capa é fabulosa, né, galera? Já começa aqui pela capa, olha só, muito maneira. Então a gente tem aí os principais personagens participando, né? Então vamos dar uma olhada aqui muito rápida por dentro, para a gente ver o que tem. Começa lá, ó, com Secret Wars, Guerras Secretas, né? E a gente tem aqui o índice. O que nós temos aqui nessas histórias? Prólogo, a guerra para acabar com todas as guerras. É um prólogo, né? De Secret Wars Omnibus 2008. A guerra começa, olha lá, publicado em 1º de maio de 84, né? Que eu falei para vocês, aqui no Brasil, na verdade, essa história estourou lá para 86, mais ou menos. Mas aqui a gente tem lá nos Estados Unidos, foi publicado então em 84, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 85, fevereiro, março e a gente termina então com a história Nada a Temer de abril de 85. Muito legal. Então aqui nós temos roteiros de Jim Shooter, desenhos de Mike Zeck, que vai desenhar aqui as edições de 1 a 3, de 6 a 12, e Bob Layton, que vai desenhar ali nas edições 4 a 5. São desenhistas assim que eu não conheço muito, né? Na verdade. Então aqui a gente tem uma introdução por Tom DeFalco e um prólogo, né? Mais ou menos aí dizendo o que estava acontecendo até essa época. Meio que para situalizar a galera, né? Para ninguém ficar perdido no que estava acontecendo aí antes dessa edição.
antes de começar essa saga, na verdade, né? Então a gente já começa aqui com a história já com o Homem-Aranha, ó. E a gente já começa também com a participação de uma galerinha aqui. E aí a gente vê todo mundo sendo transportado já, né? Pelo Beyonder lá. E aí a gente tem então em 12 Issue Limited Series, né? Olha lá, edição limitada, né? Em 12 edições, né? Olha lá, can the combined might of Earth's most powerful superheroes defeat the ultimate menace? Né? Ou seja, as forças aqui mais poderosas da Terra combinadas, né? Elas podem deter então essa poderosa, né? Essa última ameaça que está aparecendo. Então, Guerra Secreta dos super-heróis Marvel. A guerra começa. Então nós temos aqui o início da história, já começando, todo mundo é reunido, ninguém entendendo nada do que está acontecendo, né? E aí eles começam a ver algumas coisas ali sendo mostradas para eles, né? É engraçado assim que a gente tem vilões, assim, os vilões e os heróis, todo mundo junto no mesmo local aqui para enfrentar, meio que para passar por esse tipo de jogo, né? Essa foi uma história, galera, criada na época muito mais para vender bonequinho do que para poder fazer muito sentido, entendeu? É meio que uma história de porradeiro que vai acontecer, né? Entre os super-heróis ali e os inimigos. Então, tudo sobre a batuta aí do tal do Beyonder, né? Bom, os desenhos aqui são bem legais, mostrando para vocês, ó, a arte dessa edição, como é que ela tá. Nós temos aqui a participação da Mulher Hulk, que não é aquela Mulher Hulk ainda do John Byrne, né? Que acaba tendo um destaque muito melhor depois e tudo mais. Não é aquela Mulher Hulk ainda. Aí a gente tem aqui a participação dos X-Men junto com os Vingadores e tudo mais. Eu confesso para vocês que eu li isso lá nos anos 80, né? Porque eu acompanhei essas edições sendo lançadas. Eu não tive a chance de reler, né? Quando eu comprei esse encadernado aqui. Mas esse na verdade é o segundo encadernado que eu tenho de Guerras Secretas. Eu tinha um outro que também tinha sido lançado assim acho que uns 12, 15 anos atrás. E só que eu achei esse encadernado aqui com esse tipo de papel e tudo mais, é um papel crochê, né? Um papel mais resistente talvez. Eu gostei mais dessa edição aqui, eu preferi adquirir essa e eu acabei passando a outra para frente, mas a outra também era muito legal e assim bem especial para a galera que pôde comprar na época, né? Porque foi a primeira vez que isso foi lançado assim numa edição definitiva aqui no Brasil, né? Sem ser nos formatinhos lá dos anos 80. E acho que foi em 2004 que foi lançada essa edição que eu tinha. Mas quando eu vi essa edição aqui especial, eu acabei dando um pouco mais de preferência para essa edição aqui. Até porque tem um material extra no final e tudo mais, né? E eu acho que vale mais a pena. Bom, é isso, galera. É uma edição assim que vale realmente a pena você ter, principalmente pelo saudosismo relacionado àquela época, né? Aqui, ó, a estreia do uniforme negro aqui do Homem-Aranha. Lembrando que isso se torna assim a marca registrada dessa época aqui, né? Porque o Homem-Aranha trocar de uniforme, como aconteceu nessa época,
foi uma coisa assim bem inusitada, né? Porque todo mundo estava acostumado com o Homem-Aranha classicão, né? Vermelho e azul. De repente o Homem-Aranha está de preto. E aí? O que aconteceu? Né? A gente tem aí a estreia da nova Mulher-Aranha, ó, aqui também. Então, paralelo ao que estava acontecendo aqui com todo mundo, a gente tem essa história do Homem-Aranha ainda, né? Que ele está tentando entender também o que está acontecendo aqui com o uniforme dele também, né? E lembrando que depois esse uniforme aí acaba sendo a porta de entrada para o Venom, né? E aí começa toda aquela história que a gente já conhece aí com o famoso Venom. Bom, não vou chegar aqui no final, né? Porque não vou mostrar tanto spoiler para vocês, apesar de ser uma história antiga aqui, isso daqui. Mas ainda pode ter gente ainda que não teve a chance de ler. Mas aqui a gente tem uns esboços, ó. Até porque no final dessa edição a gente tem uma pequena surpresa, né? A hora que a gente vê lá quem é que tá... Quem articulou tudo isso, né? Na verdade, quem está por trás de tudo isso. Bom, é isso, galera. Essa então foi aí um unboxing aqui de Guerras Secretas, edição especial aí, lançado pela Panini em 2019. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele joinha aí, escreva um comentário, comente aqui no vídeo o que você mais gostou dessa edição, o que te chama a atenção aí sobre Guerras Secretas, por que essa edição foi tão especial para a época. Comenta aí embaixo, beleza? Dá aquela curtida e se inscreva aqui no canal. Até mais, e aí se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!